Podemos? Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni e o meio atacante Nicão, man of the match na partida, na vitória por 1-0 sobre o Ceará. Primeira pergunta, quem se habilita? Boa noite, Rogério. A gente viu o São Paulo atacando muito pela esquerda no primeiro tempo e depois equilibrou um pouco. Só queria te perguntar como o Mendonça joga pelo lado esquerdo do ataque do Ceará, se isso segurou um pouco o Igor Vinícius, foi um pedido seu. Se me permite mais uma perguntinha, o segundo jogo lá no Castelão, quanto o gramado do Castelão, que a gente sabe que é bem castigado, pode prejudicar a partida? Boa noite, mais ou menos isso que você explicou, nós temos que tomar, no lado que ele jogar a gente protege um pouco mais, realmente, pela velocidade que tem, a gente não pode... O Ceará é um time muito alto, né? E para a gente abrir mão de 3 zagueiros, nós não temos tanta altura para jogar. Talvez até uma linha de 4 encaixasse melhor, mas nós temos que nos defender das bolas paradas deles que são perigosas. E o lado que ele for jogar, a gente tem que proteger um pouco mais, por isso acaba se atacando por um lado mais e protegendo mais o lado que ele joga. É um jogador que requer atenção pela velocidade que tem. Faz tempo que eu não jogo, a gente vê os jogos pela TV, no gramado, no Castelão, né? O estádio, que é um estádio fantástico, uma acústica, capacidade boa, tudo. Mas o principal, que é o gramado, infelizmente, é muito jogo, né? 2 equipes jogando, Campeonato Cearense todo jogado naquele estádio. Não há gramado que aguente, se fosse lá ou qualquer outro lugar. Vamos ter que pensar, isso também entra na conta de um jogo quando você vai fazer. Porque para quem constrói, é difícil o gramado ruim. Para quem constrói, é sempre um gramado bom, é melhor. Para quem tem que se defender, o gramado ruim às vezes até te auxilia em algumas coisas. Vamos tentar montar um time com característica que seja boa e tentar observar o gramado no final de semana. Acho que o Fortaleza joga em casa, se eu não me engano, né? É isso? O Fortaleza jogou fora, a última deve começar em casa essa. Então a gente já aproveita para olhar o gramado no final de semana. Nicão, boa noite. Você é um quase especialista em Copa Sul-Americana, né? Com conquistas. O que significa para você, além de toda essa sua vasta experiência, marcar um gol tão importante num Morumbi lotado, numa competição que você tem plena identificação, Nicão? Boa noite. Realmente uma competição que eu pude vencer ela 2 vezes, então conheço um pouco dessa competição, uma competição internacional, né, onde um jogo que eu sempre digo que se encaixa melhor com as minhas características, um jogo de muito contato, né, onde os juízes dão poucas faltas. Feliz pelo gol, feliz pela mais uma vez ter feito um gol diante do nosso torcedor, contra o Cuiabá também pude ajudar a equipe, mas todos, né, dentro daquilo que o Rogério pediu. Claro que há sempre margem, né, para a gente melhorar, porque quando você joga no São Paulo a exigência é sempre muito, muito grande, mas todos estão de parabéns, né, por ter conseguido, eu consegui ter feito o gol que nos dá essa vantagem para o jogo da semana que vem lá em Fortaleza. Rogério, tudo bem? Rogério, o São Paulo nas Copas fez o dever de casa, conseguiu essa vantagem mínima tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. Gostaria de saber se você está satisfeito com o que você leva desses primeiros jogos. E eu também gostaria de perguntar se passou pela sua cabeça em algum momento, né, o São Paulo sem o Reinaldo, ele tem 64%, 63% de aproveitamento nas penalidades, com o Reinaldo 100%. Em algum momento passou pela sua cabeça, de repente, colocar o Reinaldo só para bater a penalidade ou não? Bom, no jogo contra o América eu fico satisfeito porque eu acho que nós criamos pouco. Hoje nós poderíamos ter saído com um placar um pouco melhor. Olha que a equipe do Ceará, as 2 equipes competem muito, tanto a América quanto o Ceará. Mas eu acho que nós podíamos ter levado uma vantagem um pouco maior. Mas saímos, logicamente, felizes por ter conseguido, no mínimo, ter a vantagem no jogo onde a gente visita tanto a América quanto o Ceará. Me passou pela cabeça o Reinaldo colocar assim.
Só que o cara está 30 dias sem jogar. O primeiro toque dele na bola, eu vou botar ele para bater um pênalti. O que eu faço? Eu me coloco na situação dele. Eu me sentiria confortável em, na primeira bola, pegar e, sem sentir o peso da bola, sem nada, há um mês sem jogar. Numa atmosfera que quem está dentro do campo está numa atmosfera, quem está fora está em outra. Então foi onde eu avaliei, pensei e voltei atrás. Tinha 2 jogadores que podiam bater, era Caleri e Nicão. Na saída da palestra, o Nicão não começou o jogo, o Caleri era determinado como primeiro cobrador, Luciano como segundo. O Luciano estava fora, eu achei que o Caleri sairia porque da pancada, alguém me falou que tinha cortado, eu não vi, e ele tinha feito sinal para o Nicão bater. Eu ouvi, o Caleri se recuperou, ele estava nominado como primeiro batedor, se sentiu confiante, bateu, infelizmente a bola não entrou. A determinação naquele momento era para ele, o Nicão, ele decidiu, pôs a bola embaixo do braço, infelizmente a bola não entrou, e nós temos que saber, nesse momento, dar apoio. Ele já resolveu tantos jogos para nós, nós temos que dar apoio, e é assim que você mostra que você é um time. Quando alguma coisa de mal, quando alguma coisa de ruim acontece com um jogador, nós temos que demonstrar como time no próximo jogo que nós temos chance de recuperar um erro que poderia ter dado uma vitória um pouco mais tranquila para a gente no dia de hoje. Rogério, boa noite. A gente que acompanha o São Paulo, a gente está vendo que o São Paulo está sendo remontado no meio da temporada, jogadores saindo, jogadores contundidos, e caso do Arboleda que só volta na próxima temporada, muito provavelmente. O São Paulo atrás de reforços, trazendo alguns jogadores em posições pontuais. E o São Paulo está a 2 empates de uma final de Copa Sul-Americana. Semifinal, desculpa. De uma semifinal de Copa Sul-Americana e de uma semifinal de Copa do Brasil. E lá no Campeonato Brasileiro está fazendo a briga dele para subir na tabela. Queria que você fizesse uma avaliação com todos os problemas que teve, com o que está acontecendo no ano, com o momento do São Paulo, perto de chegar a 2 semifinais. E eu queria saber qual é o tamanho da vantagem que você leva hoje, numa outra pergunta, que você leva para o jogo contra o Ceará, se você acha que é a vantagem muito boa. Eu não gosto de remontar times em meio de temporada. No Brasil é raro você não fazer isso, são poucos times que não fazem isso, né? Mas, por exemplo, o que ele aprendeu desde o começo que ele está aqui, o jogador Galopo, que chega agora, não vai conseguir aprender nesse mesmo tempo. A parte tática, o jogar futebol, cada um tem a sua qualidade e sabe executar. Mas movimentos e a parte defensiva, principalmente, cumprir papéis defensivos, é difícil para o Galopo. O André Anderson, quando chegou, sentiu dificuldades. Hoje está lesionado, já faz algum tempo, mas sentiu dificuldades. Então, assim, para isso requer o quê? Tempo e treinamento. A coisa que a gente menos tem no momento, o que é? Tempo e treinamento. E aí fica mais difícil para você ajeitar um jogador em campo nas contratações que vêm ao longo do ano. São importantes, ajudam. Por exemplo, o zagueiro que nós precisávamos, e é inegável que nós precisávamos. É difícil você chegar, apesar de ser a posição mais simples, vamos dizer assim, de todas, onde você tem tua obrigação, defender teu espaço, mas na hora de criar, na hora de sair jogando, na hora de construir. Então, remontar time não é uma das coisas mais simples em meio de temporada. O ideal é você ter um grupo e levá-lo até o final do ano. Venda, faça o dinheiro com quem tem que fazer, novas contratações, novo grupo até o final do ano. Mas existe a janela de transferência e a gente vive no mundo ideal. Sobre o balanço, nas 2 próximas quadras eu posso te dizer como foi o balanço. No futebol brasileiro, o balanço não se faz pelo que você joga, e sim se você classifica ou não. Se classificar, fantástico. Se não classificar em nenhuma das duas, terrível. No futebol brasileiro não tem avaliação sobre trabalho. Quer dizer, eu posso fazer a minha, eu sei. Para mim é um prazer trabalhar todos os dias com eles. Acho que a gente tem muito a evoluir, como o Nicão falou, a gente tem coisas mais atenção para ter em alguns momentos. Nas bolas paradas, nós trabalhamos muito essa semana a bola parada e não conseguimos fazer o que a gente desejava em bola parada. Então a gente sempre tem para evoluir. Mas assim, vai ser bom se classificar. Vai ser mais ou menos se classificar em uma. E vai ser tenebroso o trabalho do ano se não classificar em nenhuma das duas. Essa é a avaliação pura e simples que a gente sabe que é feita por todos. A vantagem é muito pequena. É uma vantagem, você a tem, faz com que o adversário às vezes também se exponha um pouco mais, corra risco, porque se ele tomar um gol, a vantagem cresce, mas é mínima em qualquer um dos 2 jogos. O América esses dias virou 3-1 contra quem? Estava perdendo de 1-0 agora, essa semana?
Havaí estava perdendo 1x0, virou 3x1 em casa. O Ceará, esses dias eu assisti o jogo contra o Corinthians, estava 1x0, virou 3x1. Quer dizer, o Ceará contra o Palmeiras, em 10 contra 11, até o último minuto batendo no Palmeiras, pressionando o Palmeiras. Então, você já imagina o quanto vai ser difícil, tanto contra o América do Mancini, quanto contra o Ceará do Marquinho, 2 jogos bem complicados nas duas competições, além do brasileiro. E além do brasileiro, que tem 2 jogos bem tranquilos, contra Flamengo e Red Bull. Rogério, você chegou a comentar brevemente na primeira resposta sobre não abrir mão dos 3 zagueiros na partida. Queria que você aprofundasse um pouco mais qual foi a tua avaliação de, mesmo assim, manter os 3 zagueiros até o final. Não sei se o Kleber não começar foi uma surpresa pelo jogo aéreo que ele tem. E uma curiosidade, eu reparei que os escanteios que o São Paulo estava batendo era sempre muito aberto. E parece que não deu muito certo, assim, pelo menos os que o Wellington estava batendo. Foi impedido, porque ele não bateu como deveria ter sido batido. O erro foi na batida, não foi no que... Mas não veio ao caso, nós temos que estudar de novo a bola parada e tentar executar as cobranças de maneira melhor. As cobranças não estão sendo bem executadas. Quando o Nicão entra, ele ainda pega um pouco melhor. O Nestor até bateu no segundo tempo um pouco melhor. Mas nós erramos as batidas na maioria das vezes. A bola realmente não cai no lugar que é determinado cair, aí fica um pouco mais difícil para você fazer o gol de falta. Você me fez uma pergunta no começo sobre os 3 zagueiros. Em alguns momentos, em algumas construções, elas são melhores, os 3 zagueiros, depende do adversário que você enfrenta. Em alguns momentos eles te trazem dificuldade. E nós temos que fazer adaptações, porque alguns times não nos dão espaço e nós vamos ter que aprender a criar esses espaços. Vamos ter, para do sábado, praticamente não dá, porque o grupo descansa amanhã e trabalha quem vai iniciar o jogo no sábado, ou parte dos que vão iniciar o jogo no sábado, porque nós podemos mesclar o time. E aí na segunda-feira e na terça a gente tem chance de treinar alguma coisa assim em construção, apesar do que a gente já falou, alguém já me perguntou, das dificuldades que o campo oferece para sair construindo em linha baixa, é um pouco mais perigoso do que aqui no Morumbi, onde o gramado é bem parelho. Nicão, boa noite. Boa noite. Você teve um início complicado com lesões, né? Teve esse momento de recuperação. Aí, num clássico contra o Santos, você deu 2 assistências e teve seu primeiro momento de protagonismo com a camisa do São Paulo. Mas hoje você decidiu um jogo de competição sul-americana com mais de 50 mil pessoas no Morumbi. E talvez esse tenha sido o seu grande momento de protagonismo no São Paulo. Quanto é fundamental você ter participado, ter feito o gol da vitória e ter colocado o São Paulo em vantagem para o teu nível de confiança? E eu quero saber se você já se sente totalmente à vontade no clube, que tem uma exigência muito maior do que você teve na sua carreira até o momento. Todo jogador da minha posição, quando faz gol, né, a tendência é que tenha muito mais confiança. Isso é normal, né? Mas dia após dia eu venho trabalhando, fiquei aí quase 2 meses, né, sem poder jogar, sem poder treinar. É claro que você sente ao natural, né, mas eu tenho me esforçado, dia após dia, me dedicado, né, para que eu esteja, né, o mais apto possível para poder ajudar o São Paulo, né, um grupo que sempre quando eu posso eu sempre elogio, porque é um grupo muito bom, um grupo onde, né, a gente não tem briga, né? Claro que tem uma cobrança aqui, outra ali que faz parte do futebol do alto nível, mas dia após dia eu tenho estado mais à vontade dentro do São Paulo, até com o Rogério a gente já teve algumas conversas, né? Um cara que viveu sua vida toda como profissional aqui dentro do clube, um cara que conhece muito, né? A gente pôde trocar, né, algumas conversas daqui, como vim do Atlético, né, como é um clube que é uma referência, né, estrutural. Então fico muito feliz de estar aqui, de estar podendo representar essa camisa, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande e sei disso, né? Mas dia após dia eu tenho trabalhado, tenho buscado, né, estar no meu melhor para poder ajudar o São Paulo dentro das suas pretensões, que é sempre, né, buscar e brigar por grandes títulos. Rogério, já foi citado aqui, o São Paulo está a um empate, né, da semifinal da Sul-Americana, da semifinal da Copa do Brasil também.
Você acha que o elenco tem fôlego ainda para seguir brigando e priorizando também o Campeonato Brasileiro? Ou realmente está chegando numa fase de priorizar as Copas pela posição, pela vantagem do São Paulo nesses torneios? E o que a chegada do Nahuel Bustos e do Nahuel Ferrarese contribuem para que talvez o São Paulo não deixe de canto o Campeonato Brasileiro? Chegam mais 2 jogadores, o elenco fica mais numeroso e aí o São Paulo pode talvez ter mais força aí nas 3 frentes que disputa na temporada. Obrigado. Chegaram mais 2 jogadores, é isso? Eu desconheço a chegada dos jogadores. Sobre o zagueiro ainda consultado, do outro não fui nem comunicado. Eu acho que o São Paulo tem um elenco grande. Nós temos um bom elenco. Nos falta o Arboleda, que está machucado, que não volta. E agora o Reinaldo voltando, nós já temos as peças na lateral esquerda para jogar. Eu acho que nós temos um bom elenco que até dificulta para o treinador fazer escalações. Eu falo do meio para frente, eu estava contando hoje, acho que são 21 opções para se jogar com 3 zagueiros, são 21 opções para 5 vagas. Atrás é que as opções são bem curtas. Para 3 zagueiros, nós temos 3 zagueiros e mais Beraldo e Luizão em formação ainda que estão sendo usados, hora ou outra, Luizão um pouco mais. Então, assim, a concorrência na frente é muito grande. O que estimula, por um lado, mas também o que deixa, às vezes, triste um jogador de não estar começando uma partida, né? Então, tem a briga saudável, porque cada um também tenta ganhar o seu espaço e cada um vai contando pontos a cada jogo, a cada treinamento. E eu levo em consideração isso. E infelizmente, o elenco ele não está inteiro porque ele é um pouco desequilibrado. Sobra peças em um lugar e falta em outra. Mas se nós vamos dar, eu acho que nós estamos tentando ganhar o próximo jogo. As Copas foram como consequência. Eu sempre falei que a minha prioridade era o Campeonato Brasileiro. Não consegui dar essa prioridade. Não consegui administrar isso. Pelas lesões, pelo número de lesões, chegou um momento que a gente tinha que repetir muitos jogadores, e as lesões que eram só de tornozelo, de joelho, lesão por trauma, vieram as lesões musculares pela repetição de muitos jogadores. E então hoje a gente vive, eu não posso botar se eu botar daqui 60 horas os mesmos jogadores para jogar contra o Flamengo, o Atlético Goianiense fez isso, não fez? Ganhou do Corinthians, botou os mesmos 11. Foi lá no Maracanã. Então eu tenho que ter energia, porque para jogar com o Flamengo, se você não tiver minimamente energia, você é engolido. E é o que nós vamos tentar fazer para esse próximo jogo. Um ou outro atleta que começou o jogo de hoje pode começar. E tem muita gente boa também do lado de fora, querendo a sua oportunidade. E aí cada um vai provar, porque depois nós temos 4 dias para o jogo do Ceará da volta. E nós temos um dia, esse dia a mais que eu tanto peço, de recuperação, para a gente tentar fazer um time mais inteiro para o jogo das Copas. As Copas foram encaixando de maneira melhor, só que o brasileiro nós não podemos abrir mão. Que o brasileiro é o que mantém todos, ninguém quer brigar por rebaixamento, ninguém quer. E nós temos jogos, uma sequência muito difícil. Foi difícil no primeiro turno, e mesmo em casa, agora com 2 jogos, são 2 jogos contra uma equipe que só joga uma competição, que é o Red Bull, e a outra que tem 3 times para jogar 3 competições. Seguimos então com o técnico Rogério Ceni, com o Nicão, Man of the Match. Obrigado a todos, uma boa noite.